somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vamos continuar no livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Nós paramos no 32º capítulo. O capítulo fala sobre o quanto aprove ao Senhor transportá-la em espírito ao lugar do inferno, que por seus pecados tinha merecido. Dá uma ideia do que viu e começa a narrar o modo como fundou o mosteiro de São José, de onde se encontra agora. Antes de darmos sequência aqui na narrativa de Santa Teresa, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Ela continua aqui. Havia muito tempo que o Senhor me fazia muitas graças, já referidas e outras ainda maiores. Quando um dia, estando em oração, achei subitamente ao que me parecia metida de corpo e alma no inferno. Entendi que o Senhor queria fazer-me ver o lugar que os demônios aí me haviam preparado. E eu merecia por meus pecados. Durou brevíssimo tempo. Contudo, ainda que vivesse muitos anos, acho impossível esquecê-lo. A entrada pareceu-me um túnel longo e estreito, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O chão tinha aparência de água ou antes de um lodo sujíssimo de odor pestilencial, cheio de répteis venenosos. No fundo, havia uma cavidade aberta numa parede com um armário onde vi encerrada de madeira muito apertada. Tudo isso era agradável em comparação ao que ali eu senti. O que escrevo está muito longe da verdade. O tormento interior é tal que não há palavras para definir, nem se entender como é realmente. Na alma senti tal fogo que não tenho capacidade para descrever. No corpo eram incomparáveis as dores. Tenho passado nesta vida dores gravíssimas. No dizer dos médicos, são maiores que se podem sofrer. Como, por exemplo, quando se encolheram todos os meus nervos e fiquei tolhida. Já não falo de outras dores de diversos gêneros e até algumas causadas pelo demônio. Posso afirmar que tudo foi nada em comparação do que ali experimentei. O pior era saber que seria sem fim, sem jamais cessar. Sim, repito, tudo mais pode chamar-se nada em relação a agonizar da alma. É um aperto, um afogamento, uma aflição tão intensa e acompanhada de uma tristeza tão desesperada e pungente que não sei como posso explicar semelhante estado. Compará-lo à sensação de que vos está sempre a arrancar a alma é pouco. E tal caso seria como se alguém nos acabasse com a vida.
Aqui a própria alma se despedaça. Fato é que não sei como descrever aquele fogo interior e aquele desespero que se sobrepõe a tão grandes tormentos. Não via quem os provocava, mas sentia-me queimar e retalhar. Piores, repito, são aquele fogo e aquele desespero que me consumiam interiormente. Em lugar tão pestilencial, sem esperar consolo, é impossível sentar-se ou deitar. Nem há espaço para tal. Puseram-me numa espécie de fenda cavada na muralha. As próprias paredes, espantosas à vista, oprimem e tudo ali sufoca. Por toda parte, trevas escuríssimas. Não há luz. Não entendo como sem claridade se enxerga tudo, causando dor nos olhos. Nesta ocasião, o Senhor não quis que eu visse mais que tudo aquilo que há no inferno. Em outra visão, vi coisas horripilantes acerca do castigo de alguns vícios. Pareceram muito mais horrorosas à vista. Como não sentia pena, não me causavam tanto temor como na primeira visão. Mas qual é o Senhor? Perdão. Pareceram muito mais horrorosas à vista. Como não sentia a pena, não me causavam tanto temor como na primeira visão, na qual o Senhor não quis que eu verdadeiramente sentisse aquelas torturas e aquela aflição de espírito como se o corpo estivesse padecendo. Como foi isso, não sei, mas bem entendi ser grande graça do Senhor querer que eu visse com os meus olhos de onde sua misericórdia havia me livrado. Verdadeiramente é nada ouvir discorrer ou ainda meditar sobre diversidade de tormentos como eu de outras vezes havia feito, embora raramente. A afeição de minha alma não é ser levada pelo temor. Lia que os demônios atenazam as almas e lhes infligem outros suplícios. Tudo é nada e, repito, a verdadeira pena é muito diferente. Numa palavra, é tão diferente quando o esboço é o da realidade. Queimar-se aqui na terra é sofrimento muito leve em comparação àquele fogo de lá. Fiquei tão aterrorizada e ainda agora o estou, enquanto escrevo, apesar de terem decorrido quase 6 anos. De tanto temor, tenho a impressão de ficar gelada. Desde então, ao que me recordo, cada vez que tenho sofrimentos e dores, tudo que se pode passar na terra me parece nada. Penso que, em parte, nos queixamos sem motivo. Foi esta, repito, uma das maiores graças que o Senhor me fez. Valeu-me imensamente que, quer para perder o medo quanto às tribulações e contradições desta vida, quer para me esforçar em padecê-las e dar graças ao Senhor, por me ter livrado ao que agora me parece de males tão perpétuos e terríveis. Desde então, tudo me parece fácil comparado ao sofrer do momento e o que lá padeci. Admiro-me de como, havendo lido muitas vezes livros nos quais se dá alguma ideia das penas do inferno, não as temesse, nem as levasse muito em consideração. Onde eu estava, como podia achar descanso em caminho que conduzia a tão mau lugar? Sede bendito Deus meu para sempre. E como deixastes ver que me amáveis muito mais do que eu a mim mesma? Quantas vezes, Senhor, me livrastes de tão tenebroso cárcere e eu tornava a meter-me nele contra a vossa vontade. Senti imensa compaixão vendo tantas almas que se condenaram, especialmente desses luteranos que já pelo batismo eram filhos da igreja. Daí-me também me vieram fortes ímpetos para salvar almas. Padeceria 1000 mortes de muito boa vontade para livrar ainda uma só alma de tão grandes tormentos. Vendo aqui na terra uma pessoa a quem amamos, metida em grandes sofrimentos ou dores, como nossa própria natureza nos move à compaixão. Quanto maior o seu padecimento, mais nos afligimos.
Que será ver uma alma sem esperança de fim, imersa no sofrimento que é o auge dos sofrimentos? Que poderá suportar? Não há coração que o pondere sem grande lástima. Com efeito, se aqui na terra nos movemos a tanta compaixão, não sei como pode sossegar a lembrança deste outro mal que não acaba. E vemos tantas almas que o demônio acaba dia a dia arrastando consigo. Isso igualmente me faz desejar que em matéria que tanto nos importa, não nos contentemos, enquanto não tivermos feito tudo o que estiver a nosso alcance para livrá-las. Praza ao Senhor, seja servido de nos dar graça para isto. Faço ainda esta consideração. Embora tão perversa como sou, eu vivia com algum cuidado de servir a Deus. Não fazia certas coisas que se fazem no mundo como quem bebe um copo de água. Afinal de contas, padecia graves enfermidades com muita paciência e concedida pelo Senhor. Não era inclinada a murmurar, nem falar mal do próximo, nem capaz de querer mal a pessoa alguma. Não tinha cobiça, nem ao que me lembro jamais tive inveja, de modo que ser ofensa grave ao Senhor possuía ainda outras boas qualidades. Embora tão ruim, sentia que quase sempre o temor de Deus, mas entretanto via a morada que os demônios já tinham preparado para mim. Verdade é que, pelas culpas, ainda me parecia merecer maior castigo. Digo, contudo, que era terrível tormento. É perigoso contentarmos-nos com pouco. Sobretudo, não sei como a alma que anda caindo a cada passo em pecado mortal pode ter sossego ou satisfação. Por amor de Deus, fujamos das ocasiões. O Senhor virá em nosso auxílio como o fez comigo. Praza Sua Majestade não me largar de sua mão, de modo que eu não torne a cair. Já vi onde irei parar, não permita o Senhor, por quem Sua Majestade é. Amém. Depois de ter visto essas e outras grandes coisas, os segredos da glória futura, dos bons e dos sofrimentos dos maus, que o Senhor, sua bondade, quis me mostrar, eu desejava um modo e uma ocasião de fazer penitência de tanto mal e merecer um pouquinho para granjear tanto bem. Desejava fugir de todo relacionamento com as criaturas e, uma vez por todas, afastar-me totalmente do mundo. Meu espírito não sossegava, não era inquietação, era estado delicioso. Bem via ser dádiva de Deus e calor concedido por Sua Majestade, alma para saborear outros manjares mais suculentos do que até agora tivera. Pondo-me a imaginar o que poderia fazer por Deus, convenci-me de que a primeira coisa era seguir o que Majestade tivesse em vista quando me chamou à vida religiosa e guardar minha regra com a maior perfeição possível. No mosteiro em que eu estava havia muitas servas de Deus e nele o Senhor era bem servido. Mas em razão da grande penúria, as monjas saíram frequentemente e passavam tempos em lugares onde podiam ficar com toda honestidade e religião. Além disso, a regra não era estabelecida nem era observada em seu primitivo rigor, senão de acordo com a bula da mitigação, como, aliás, em toda a ordem. Havia ainda outros inconvenientes, e parecia-me demasiado bem-estar por ser a casa grande e confortável. O pior para mim eram as saídas. Eu saía muito, algumas pessoas às quais os prelados não podiam descontentar gostavam de me ter em sua companhia. Importunavam os prelados e eles ordenavam que eu fosse. O resultado seria, segundo se iam encaminhando as coisas, que eu pouco poderia estar no mosteiro. Em parte, devia ser a astúcia do demônio para não me deixar em casa. É que eu comunicava a alguma das irmãs o que meu confessor me ensinava, e era grande o proveito. Aconteceu alguma vez estar na companhia de várias pessoas. Uma delas perguntou a mim e às outras, por que não seríamos monjas à maneira das descalças?
Acrescentou que seria bem possível fundar um mosteiro. Como eu já andava com esses desejos, comecei a tratar da fundação com aquela viúva senhora, minha companheira, que também suspirava pelo mesmo. Ela se pôs a traçar planos para obter rendimentos e agora vejo que não eram realizáveis. Mas então, com o desejo que tínhamos, tudo nos parecia possível. Da minha parte, ainda não estava bem resolvida. Sentia-me imensamente feliz no mosteiro em que estava. Com efeito, tanto a casa como a cela eram muito do meu gosto. Combinamos, contudo, encomendar fervorosamente o caso a Deus. Um dia depois da comunhão, Sua Majestade me mandou expressamente que trabalhasse nesta empresa com todas as minhas forças. Fez grandes promessas de que não se deixaria de fundar um mosteiro, no qual ele seria muito bem servido. Disse-me que deveria ser dedicado a São José. Este glorioso santo nos guardaria uma porta, Nossa Senhora a outra, e Cristo andaria conosco. A nossa casa se tornaria uma estrela da qual se irradiaria grande esplendor. Embora as ordens religiosas estivessem relaxadas, eu não deixaria crer que nelas ele fosse tão pouco servido. Disse-me ainda que refletisse no que seria do mundo se não houvesse religiosos. Ordenou-me, enfim, referir tudo isso ao meu confessor e suplicar-lhe que não fizesse oposição à projetada obra, nem estorvasse a sua realização. Esta visão produziu grandes efeitos e as palavras do Senhor penetraram-se em mim profundamente. Não tive dúvida de que viessem dele. Senti imenso pesar imaginando, em parte, os desassossegos e sofrimentos que me sobreviriam. Vivi, aliás, contentíssima no meu convento. Se antes já tratava da fundação, não era com tanta determinação nem certeza de que se realizaria. Agora não tinha para onde fugir. Vendo que seria a origem de grande desassossego, estava em dúvida sobre o que deveria fazer. Finalmente o Senhor tornou a falar-me sobre o assunto com frequência, sugerindo-me tantas causas e razões convincentes, que reconheci ser sua bondade. Não me atrevendo a fazer outra coisa, resolvi dizê-lo ao meu confessor, e por escrito, Vou voltar aqui no parágrafo. Finalmente, o Senhor tornou-me a falar sobre o assunto com frequência, sugerindo-me tantas causas e razões convincentes que reconheci ser sua vontade. Não me atrevendo a fazer outra coisa, resolvi dizê-lo ao meu confessor e por escrito dei-lhe conta de tudo que se passava. Ele não ousou dizer-me formalmente se abandonasse meu intento, mas via que, segundo esta razão natural, não era praticável. Minha companheira, que havia de fazer o mosteiro, dispunha de pouquíssimos recursos, ou melhor, de quase nada. O confessor mandou que me entendesse com o meu prelado e fizesse o que me ordenasse. Eu não tratava dessas visões com o provincial, de modo que foi aquela senhora quem lhe falou, dizendo-lhe que queria fundar um mosteiro. Ele, sempre muito favorável a tudo o que é de religião, concordou plenamente. Prometeu-lhe todo o apoio necessário e disse-lhe que tomaria o mosteiro sob sua jurisdição. Trataram da renda que se havia de ter e da vontade que tínhamos de que nunca houvesse mais de 13 religiosos. Isto por muitas causas. Antes de tratar do negócio, escrevendo ao santo Frei Pedro de Alcântara, contando todo sucedido. Ele nos aconselhou que não o deixássemos de fazer e, sobretudo, todos os pontos nos deu o seu parecer. Mal se começou a saber do projeto do lugar, veio sobre nós tamanha perseguição, que levaria muito tempo para contar. Choveram os ditos e as risadas. Tinham tudo em conta de disparate. A mim diziam que estava bem no meu mosteiro e a minha companheira perseguiram tanto que traziam-na atribulada.
Eu não sabia o que fazer. Chegava a pensar que em parte tinham razão. Estando assim, muito aflita, encomendando-me a Deus, Sua Majestade começou a consolar-me e me animar. Disse-me que por aqui veria o que tinha passado os santos fundadores das ordens religiosas. Restavam-me a passar muito mais perseguições do que eu podia imaginar. Não tivesse medo. De vez em quando acrescentava algumas palavras destinadas à minha companheira. Era admirável como logo ficávamos consoladas e com ânimo de resistir a todos. O fato é que entre as almas de oração e mesmo em toda a cidade, não havia uma pessoa que então não fosse contra nós e não tivesse tudo por imenso disparate. Foram tantos os comentários e tal o alvoroço, mesmo no meu mosteiro, que pareceu impossível ao provincial ter de enfrentar a todos. Mudando de opinião, recusou admitir a futura casa. Alegou que a renda era insuficiente, além de pouco segura, e que eram muitos os que contradiziam. Em tudo devia ter razão, e certo que voltou atrás e retirou a licença. Nós duas tivemos a impressão de serem estes os primeiros golpes. Tivemos grandíssimo pesar, especialmente eu, por ver a oposição do provincial. Seu consentimento ter-me-ia sido de desculpa aos olhos de todos. Chegaram as coisas a tal ponto que já não queria absolver a minha companheira se não desistisse do projeto. Diziam que ela estava obrigada a acessar o escândalo. Foi falar a um teólogo eminente, grande servo de Deus da ordem de São Domingos, e deu-lhe conta de tudo. Isto foi antes que o provincial retirasse a licença. Em toda a cidade não tínhamos quem fosse nos favorável, e por isso faziam que nos guiávamos só por nossas cabeças. Esta senhora fez uma relação de tudo ao santo homem e deu conta da renda que tinha de suas propriedades, desejando ardentemente que nos ajudasse. Era o maior teólogo que havia então no lugar e poucos os excediam em sua ordem. De minha parte, também lhe disse tudo o que tencionávamos fazer e contei-lhe algumas das causas que nos moviam. Não toquei em relação alguma, apenas falei das razões naturais que me moviam. Eu queria que ele nos desse o seu parecer de acordo com as informações. Pediu-nos um prazo de 8 dias para responder e perguntou se estávamos resolvidas a fazer o que nos dissesse. Respondi que sim, ainda que afirmasse que penso que cumpriria, nunca perdi a segurança de que o mosteiro se haveria de fundar. Minha companheira tinha mais fé. Jamais se resolveria deixar o projeto por coisa alguma que lhe dissessem. Quanto a mim, como disse, tinha certeza de que não se deixaria de fazer, embora tendo por verdadeira a revelação, não lhe daria fé se fosse contrário ao que está na Sagrada Escritura ou às leis da Igreja, que somos obrigadas a cumprir. Verdadeiramente parecia-me ser de Deus, contudo, se aquele teólogo me dissesse que não podíamos fazer sem ofender a Deus e ir contra a consciência, penso que logo me afastaria daquilo e buscaria outra solução. O Senhor, no momento, não dava outro meio senão aquele. O servo de Deus contou-me depois que se tinha encarregado do caso com firme determinação de fazer tudo para nos dissuadir. Já tinha vindo à sua notícia o clamor do povo e também a ele. Como todos, o projeto parecia desatino. Sabendo que o tinham procurado, um cavalheiro mandou avisá-lo para que visse bem o que fazia e não nos ajudasse. Pondo-se, porém, a estudar o que nos havia de responder, examinando o negócio, o intento que tínhamos, a maneira de viver e religião que tensionávamos estabelecer, persuadiu-nos de que nosso projeto continuaria muito para o serviço de Deus e que não devia deixar de realizar. Respondeu-nos que nos apresentássemos a concluí-lo e ensinou-nos o meio de nos empregar. Embora os recursos fossem poucos,
Cumpria contar com Deus em alguma coisa. Disse mais: quem o contradissesse fosse a ele, pois se encarregaria de responder, e efetivamente sempre nos ajudou, como depois eu direi. Com essa decisão, saímos muito consoladas. Algumas pessoas santas, que antes nos eram contrárias, já se mostravam mais favoráveis e algumas nos ajudavam. Uma destas era o cavaleiro santo já citado. Tão virtuoso como era, via que nosso projeto baseava-se inteiramente na oração e traçava caminho muito perfeito. Os meios lhe pareciam difíceis e impraticáveis, contudo mudou de opinião e achava que podia ser coisa de Deus. O Senhor certamente o movera e da mesma forma agira com o sacerdote, que já mencionei, e a quem fiz as primeiras confidências. Este mestre, espelho de virtude para toda a cidade? Como pessoa enviada por Deus para a salvação e aproveitamento de muitas almas, já tinha resolvido a me ajudar em negócio. Estando a coisa nestes termos, sempre com o auxílio de muitas orações, compramos uma casa bem situada. Era pequena, mas isto pouco importava. O Senhor me dissera que entrasse de qualquer modo e depois veria o que Sua Majestade havia de fazer. E quando bem o tinha visto, embora reconhecendo que o rendimento não seria suficiente, eu tinha fé no Senhor que não havia de favorecer e prover a tudo e por outro. Eu tinha fé no Senhor que nos haveria de favorecer e prover a tudo por outros meios. Aqui a gente terminou, então, o 32º capítulo e eu vou emendar o 33º. Prossegue narrando a fundação do mosteiro do glorioso São José. Mandaram-lhe que não se envolvesse nela. Algumas provocações que padeceu, como o Senhor a consolava. E aqui ela vai começar a relatar. Antes de continuar, eu só queria deixar aqui registrado, assim, que quando eu comecei a ler esse livro no final do ano passado, né, no final da minha crisma, esse livro caiu por um acaso, assim, na minha mão, no dia que eu fui comprar o Catecismo da Igreja Católica. E foi uma surpresa muito grande a história de Santa Teresa para mim, principalmente pela devoção dela a São José, que eu tenho fortemente também o Nosso Senhor, São José, que como nosso pai espiritual nos guia muito. Foi muito gratificante ter essa revelação aqui nesse livro. Bom, vamos seguir, então. Estando os negócios neste ponto e quase concluídos, porquanto no dia seguinte se haviam de lavrar as escrituras, foi justamente quando o nosso padre provincial mudou de parecer. Creio que fez por inspiração divina, segundo se viu depois. Atendendo às minhas orações, o Senhor ia aperfeiçoando a obra e dispondo de que fizesse de outro modo. Quando o provincial não quis admitir, o confessor mandou-me logo que não cuidasse mais da empresa. Entretanto, o Senhor sabe dos grandes sofrimentos e aflições que me haviam custado trazê-lo a este ponto. Como abandonamos tudo e as coisas ficaram paradas, conformou-se a opinião de que se tratava de disparate de mulheres que cresceu com a murmuração. Como abandonamos tudo e as coisas ficaram paradas, confirmou-se a opinião de que se tratava de disparate de mulheres, e cresceu a murmuração contra mim. Até então, tudo se havia feito por mandado de meu provincial. Estava muito malquista em meu mosteiro, por querer fazer casa de clausura mais estreita. Dizia-se que eu estava ofendendo as religiosas. Ali também se podia servir a Deus, pois havia outras melhores do que eu. E eu não tinha amor ao meu convento. Melhor seria procurar renda para ele do que para outra obra. Umas eram de opinião de que me metessem no cárcere, outras, bem poucas, timidamente tomavam minha defesa. Eu bem via que em muitas das coisas haviam razão. Contava-lhes algumas vezes que me tinha levado a agir, contudo, não podia dizer o principal, que era a ordem expressa do Senhor. Não sabia como proceder e geralmente me calava. Recebi então de Deus um grandíssimo favor, que foi não me perturbar com todos esses contratempos. Pelo contrário,
Abandonei a ideia com tanta felicidade e contentamento como se nada houvesse me custado. Ninguém podia crê-lo, nem ainda as almas de oração que tratavam intimamente comigo. Julgavam-me muito magoada e confusa, e até meu próprio confessor não se convencia plenamente. Quanto a mim, não tinha consciência de ter feito tudo o que estava ao meu alcance. Não me sentia obrigada a mais para cumprir, e que o Senhor me ordenara. Permanecia em meu mosteiro, onde vivia muito contente e satisfeita. Jamais pude deixar de crer que se havia de fazer a fundação. Não via meio, nem sabia como, nem quando, contudo, tinha tudo por certo. O que me fez sofrer muito foi quando, certa vez, meu confessor, como se eu tivesse dado algum passo contra a sua vontade, escreveu me ordenando que me convencesse de que tudo não passava de um sonho e me emendasse para o futuro. Não inventasse novidades, não falasse mais em fundação, pois bem vi o escândalo que resultara. E acrescentou outras coisas que muito me magoaram. O Senhor devia querer que também daquela parte onde mais me havia de doer, não deixasse de me advir sofrimentos. Estando no meio de tantas perseguições, quando me parecia que dele havia de receber consolo, isso me fez sofrer mais do que tudo junto. Comecei a imaginar que talvez tivesse ofendido a Deus por minha causa e por minha culpa. Se as visões não passavam de mera ilusão, também era embuste toda a minha oração. Por conseguinte, eu andava muito enganada e em mau caminho. Tais pensamentos causaram-me grandíssima angústia. Fiquei muito perturbada e extremamente aflita. O Senhor, porém, nunca me faltou, pois em todos os referidos sofrimentos frequentemente me consolava e me animava por muitas maneiras, o que não é necessário relatar aqui. Disse-me então não haver motivo para me afligir, visto que no referido negócio, longe de haver ofendido a Deus, muito lhe agradava e servira-me. Conforme ordenara o meu confessor, eu devia calar-me por enquanto, até vir a ser oportuno tornar a cuidar da projetada obra. Fiquei tão consolada e contente que me parecia reduzir a nada toda a perseguição desencadeada contra mim. Aqui o Senhor me ensinou o imenso bem que é padecer por ele sofrimentos e perseguições. Vi em minha alma tal aumento de amor de Deus e muitas outras coisas que ficava admirada. Daí vem que não posso deixar de desejar tribulações. Todos me julgavam envergonhadíssima e, efetivamente, assim fora se o Senhor não me favorecesse em extremo com tão grandes graças. Por este tempo, comecei a ter ímpetos maiores de amor a Deus e arrombamentos mais elevados. Calava-me a ninguém dava conta dos meus lucros e o santo religioso dominicano, tanto quanto eu, não podia deixar de se convencer que se havia de fazer a fundação. Para não desobedecer ao meu confessor, eu em nada me envolvia. Ele negociava tudo com a minha companheira. Juntos, escreveram para Roma e iam dando todos os passos necessários. Também começou aqui o demônio, de boca em boca, a espalhar e dar a entender que eu tinha tido alguma visão ou revelação sobre o caso. Várias pessoas tinham a mim com muito medo. Diziam-me que os tempos não andavam bons. Poderiam levantar contra mim algum falso testemunho, denunciar-me aos inquisidores. Achei graça na ideia. Fez-me rir, porque neste ponto nunca temi. Tinha consciência de que, em matéria de fé, eu estava pronta a morrer 1000 vezes para não ir contra a menor cerimônia da igreja ou qualquer verdade da Sagrada Escritura. Respondia, pois, que a esse respeito nada receassem. Em bem mau estado andaria minha alma se nela houvesse coisa de tal natureza que me fizesse temer a Inquisição. Se eu imaginasse haver necessidade, seria a primeira a ir buscá-la. Se eram falsas as acusações, o Senhor tomaria minha defesa, fazendo redundar tudo em meu proveito. Dei conta de toda a minha vida a este meu padre dominicano. Sendo eminente teólogo, eu poderia ficar tranquila com o que me dissesse. Fiz-lhe uma relação completa de todas as visões, do meu modo de oração e das grandes graças que o Senhor me fazia.
com a maior natureza que pude. Supliquei-lhe que tudo examinasse muito bem e visse se haver coisa contra a Sagrada Escritura e me desse seu parecer. Ele me tranquilizou muito e penso que minhas confidências lhe foram proveitosas. Embora muito religioso, daí por diante deu-se muito mais à oração. Para melhor entregar a este exercício, recolheu-se em um mosteiro de sua ordem em lugar muito solitário e aí permaneceu mais de 2 anos, até que, se por obediência e com grande pesar, foi para onde seus merecimentos o tornaram necessário. Embora eu não quisesse nem procurasse retê-lo, senti imensamente quando ele partiu, pela grande falta que me fazia, mas compreendi quanto isto lhe era proveitoso. Estando muito pesarosa pelo seu afastamento, o Senhor me disse que não me afligisse e consolasse, pois ele ia por um bom caminho. Ao voltar, sua alma havia progredido tanto e estava espiritualmente tão adiantada que, segundo me disse, não trocaria o tempo que ali esteve por coisa alguma deste mundo. O mesmo poderia dizer eu, porque se antes me infundia segurança e consolação com o seu saber, agora o fazia também com a sua experiência de espírito, que já era profunda acerca das graças sobrenaturais. Deus o trouxe ali justamente no tempo em que Sua Majestade viu ser necessário para ajudar a tua obra a trabalhar este mosteiro, cuja fundação era a vontade do Senhor. Durante 5 ou 6 meses guardei silêncio, não me envolvendo nem falando sobre o negócio. O Senhor nunca me ordenou o contrário. Eu não compreendi a causa. Contudo, não perdi a esperança de que nosso projeto haveria de se realizar. Decorrido esse tempo, tendo sido removido daqui o reitor do Colégio da Companhia de Jesus, Sua Majestade enviou-me outro muito espiritual, douto, de grande coragem, justamente quando eu me via bem necessitada. Com efeito, o padre que me confessava estava subordinado a um superior e os padres da Companhia de Jesus praticavam tudo a seu rigor, esta virtude de não se moverem senão de acordo com a vontade de seus superiores. Embora ele entendesse bem meu espírito e tivesse desejo de me progredir, não ousava tomar decisão em alguma circunstância por muitas causas que para isso tinha. Minha alma já tinha ímpetos tão veementes que sofria muito ver-se ainda tolhida, porém, não saía do que ele me ordenava. Estando um dia com forte tribulação, parecendo-me que o confessor não acreditava em mim, disse-me o Senhor que não me afligisse, pois, bem depressa, aquele sofrimento teria fim. Muito me alegrei, pensando que em breve eu morreria. Quando me lembrava, sentia grande contentamento. Depois vi claramente que se tratava da chegada do mencionado reitor. Nunca tive o mesmo sofrimento. O novo reitor em nada impedia ao ministro, que era meu confessor, dizia-lhe que me consolasse sem mais receio, não me levasse por caminho tão apertado e deixasse agir o Espírito do Senhor em mim. De fato, às vezes, minha alma, com os grandes ímpetos do Espírito, ficava, por assim dizer, quase sem poder respirar. Este reitor foi visitar-me e o confessor mandou-me que lhe falasse com toda liberdade e clareza. Eu costumava sentir imensa inibição quando tinha de me abrir assim. Mas eis que, ao entrar no confessionário, senti interiormente um não sei o que, como não me recordo ter sentido com ninguém, nem antes nem depois. Não há comparação que deem a entender. Foi uma alegria espiritual, uma intuição de que aquela alma compreendia a minha e de que havia afinidade entre ambas. Isto torno a dizer, não sei de que maneira. Se eu já lhe tivesse falado ou tido informações a seu respeito, não seria de se espantar se sentisse gosto com a sua esperança de ser compreendida.
Nunca havia trocado uma palavra, nem ouvia falar dele, mas, mais tarde, vi claramente que meu espírito não me enganara, pois deste relacionamento resultou, sob todos os pontos de vista, grande proveito para os meus negócios e para a minha alma. A sua maneira de dirigir é muito adequada às pessoas que o Senhor parece já ter elevado muito, perdão. A sua maneira de dirigir é muito adequada às pessoas que o Senhor parece já ter elevado muito alto, conquanto que as faz correrem e não caminharem passo a passo. Procura sempre desapegá-las de tudo e mortificá-las. O Senhor lhe deu extraordinário talento para isso, assim como para muitas outras coisas. Começando a me relacionar com ele, compreendi logo o seu modo de proceder. Vi que era uma alma pura, santa, que possuía dom especial do Senhor para discernir espíritos. Fiquei muito consolada. Depois disso, começou novamente o Senhor a insistir comigo, para que tornasse a tratar do negócio do mosteiro. Ordenou-me que dissesse a meu confessor e ao referido reitor muitas razões ou causas para que não me estorvassem. Algumas dessas lhe causaram impressão. O padre reitor nunca duvidou de que fosse Espírito de Deus, tendo estudado com muita ponderação e solicitude todos os seus efeitos. Finalmente, por vários motivos, não ousaram criar os empecilhos. Meu confessor tornou-me a dar licença para me dedicar à obra com todas as forças. Bem via eu que em tribulações me metia por estar só e ter pouquíssimos recursos. Ficou então combinado que se faria tudo com o maior segredo. Procurei que uma de minhas irmãs, que vivia fora daqui, comprasse a casa e fizesse as obras como se fosse para si, com o dinheiro que o Senhor, por certos meios, nos enviou em quantidade suficiente para a compra. Seria longo narrar como o Senhor foi provendo essas necessidades. Quanto a mim, tinha o maior cuidado em nada fazer contra a obediência. Agia secretamente, sabendo que, se o dissesse aos meus prelados, estaria tudo perdido, como da outra vez e ainda pior. Passei momentos de grande dificuldade e alguns bem sozinha, conseguindo dinheiro, fazendo as diligências necessárias e organizando planos e dirigindo as obras. Minha companheira fazia o que estava em suas mãos, mas podia por pouco, que era quase nada. Apenas a obra era feita em seu nome e com o seu favor. Todo o trabalho restante era meu, de tal maneira que agora me espanto como pude aguentar. Algumas vezes dizia na minha aflição, Senhor meu, como me ordenais coisas que parecem impossíveis? Se, embora sendo mulher, ao menos tivesse liberdade, mas que posso fazer, Senhor, tolhida por todos esses lados, sem dinheiro, sem ter o que buscar, nem para as despesas Que posso fazer, Senhor, tolhida por todos os lados, sem dinheiro e sem ter onde buscar, nem para as despesas do breve, nem para as coisas algumas. Certa vez, estando numa necessidade, sem saber o que resolver, nem como pagar aos operários, apareceu-me São José, meu verdadeiro Pai e Senhor. E deu-me a entender que contratasse, pois... Ela está falando que contratasse, né? Devia ser os obreiros. E deu-me a entender que os contratasse, pois não me faltariam recursos. Assim o fiz, sem ter um níquel. O Senhor me proveu certos meios que deixaram pasmos quem vieram a saber depois. Pus-me a achar muito pequena na casa. De fato o era, a tal ponto que parecia impossível transformá-la em mosteiro. Pensei em adquirir outra, também muito pequena, junto à nossa, para convertê-la em igreja. Não havia meio de realizar a compra nem dinheiro para isso, e eu tampouco sabia o que fazer. Eis que um dia, ao acabar de comungar, ouvi do Senhor essas palavras. Já te disse que entres como puderes. Depois, como que explicando, acrescentou. Ó cobiça do gênero humano, que até a terra pensas que há de faltar. Quantas vezes dormi ao relento, por não ter onde buscar abrigo? Fiquei muito temerosa e vi que o Senhor tinha razão. Vou ver a casa pequenininha. Traço meus planos e acho meios de fazer um mosteiro regular, embora minúsculo. Desde então, não pensei em comprar mais terreno. Procurei adaptá-la de modo a
que se pode viver nela. Fiz tudo grosseiro e tosco, apenas o necessário mesmo para não prejudicar a saúde. Assim se há de proceder sempre. Quando ia comungar no dia da Santa Clara, apareceu-me esta santa com muita formosura. Disse-me que tivesse coragem e prosseguisse no meu empreendimento, pois não deixaria de me ajudar. Adquiri por ela uma extrema devoção. Em prova do cumprimento de sua promessa, um mosteiro de sua ordem, situado perto do nosso, onde tem ajudado a viver. Ainda mais, pouco a pouco, a bem-aventurada santa elevou meus anseios a tanta perfeição que a pobreza que por ela instituída em seus mosteiros se observa também neste e vivemos de esmolas. Não temos rendimentos e jamais se poderá fazer de outro modo. O Senhor fez ainda mais, talvez pelos rogos da bendita santa. Sem que peçamos, provê-nos do necessário com mais fartura. Bendito seja por tudo. Amém. Por estes mesmos dias, eu me encontrava na capela do mosteiro da Ordem do Glorioso São Domingos, na festa da Assunção de Nossa Senhora. Considerava inúmeros pecados que em tempos idos havia confessado naquela igreja e várias coisas da minha vida tão ruim. Sobreveio-me um arroubamento tão grande que quase perdi de todos os sentidos. Senti-me e penso que nem vi a elevação, nem ouvi a missa, o que deixou algum escrúpulo. Em tal estado, pareceu-me que me recobriam de alguma veste de grande brancura e esplendor. A princípio, não enxergava quem me vestia. Depois vi Nossa Senhora ao meu lado direito com o meu pai São José, ao esquerdo, que me adornavam com aquelas vestes. Tive a intuição de que me faziam compreender que estava limpa de meus pecados. Depois de assim vestida, sentindo imensa felicidade e glória, logo me pareceu que Nossa Senhora me tomava as mãos nas suas. Disse-me que eu lhe causava muito contentamento com a minha devoção ao glorioso São José. Estivesse certa eu de que um mosteiro que fazia conforme os meus desejos, e nele o Senhor e ela e São José seriam bem servidos. Não receasse relaxação neste ponto. Embora se fundasse sobre alguma jurisdição, não era do meu gosto que ela e seu esposo nos guardariam. Seu filho já nos havia prometido andar conosco. Com o sinal da verdade de sua promessa, deu-me uma joia. Pareceu-me então que me punha ao pescoço um colar de ouro formosíssimo, do qual prendi uma cruz de alto valor. Esse ouro, essas pedras, eram tão diferentes do que existiam no mundo que não há comparação. Como sua formosura é muito superior ao que na terra podemos imaginar, o intelecto seria incapaz de perceber de que matéria era a veste, nem a imaginação poderia reproduzir a alvura que apraz ao Senhor representarmos. Todas as coisas deste mundo se nos afiguram, por assim dizer, mero esboço a carvão. A formosura que vi em Nossa Senhora era grandíssima. Nem pude observar nenhum dos seus traços em particular, senão conjunto à beleza do rosto. Estava vestida de branco, cercada de imenso esplendor mas suave, que não deslumbrava. Não vi tão claramente o glorioso São José, mas percebi que estava ali. Mas nas visões de que falei, nas quais não se veem imagens, Nossa Senhora parecia muito jovem, estava comigo há algum tempo, e eu sentia regozijo e glória como jamais talvez tenha sentido, e os quais não quisera ver findar. Em seguida, pareceu-me vê-los subir aos céus rodeados de inúmeros anjos. Fiquei com muita saudade, mas tão consolada, enlevada, absorta em oração e enternecida, que estive algum tempo quase fora de mim, sem conseguir falar nem fazer movimento. Esta visão causou-me veemente ímpeto de consumir no serviço de Deus.
Foram tais os seus efeitos em mim, e de tal modo que como tudo se passou, que jamais duvidei de como fossem coisas de Deus. Deixou-me consoladíssima e com imensa paz. O que a rainha dos anjos disse acerca da jurisdição foi porque eu sentia muito não pôr o mosteiro sob a obediência de nossa ordem. Mas o Senhor me tinha dito que não convinha fazê-lo. Deu-me as razões pelas quais de nenhum modo isto era conveniente. Disse-me que recorresse a Roma, por certa via, que também me indicou, prometendo que, por este meio, viriam as licenças. Assim, se realizou por até então negócio, assim se realizou, pois até então o negócio não tivera solução. Depois que enviamos por onde o Senhor me ensinou, tudo alcançou o pleno êxito. Para o que sucedeu mais tarde, foi muito conveniente que tivesse prestado obediência ao bispo. Nesse tempo, eu não conhecia nem imaginava que o prelado seria. O Senhor permitiu que fosse tão bom e o favorecesse tanto nesta casa, como era preciso para a formidável oposição que se levantou contra ela, como direi em seguida, e para trazer a este estado em que se acha agora. Aquele que assim fez tudo, seja para sempre bendito. Amém. E aqui a gente finaliza então o capítulo. Nossa, que linda essa descrição da aparição que ela faz, né? De Nossa Senhora, São José e Nosso Senhor. Muito linda mesmo. Bom, que Deus nos abençoe. Se essa obra serviu para, de alguma forma, te ajudar a permanecer no caminho, compartilhe com outras pessoas também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.